Bom dia, Maria. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo? E você? Eu também, tô bem. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Camille. Tudo bem? Ah, eu não vi quem eu aceitei por último agora. A Ana. Bom dia, Ana. Tudo bem, amor? Você não participou da aula ontem, né, Evelyn? Ah, entendi. A prof já postou a aula de ontem, tá? Ontem era correção de atividades, não deu tempo da gente fazer matéria nova. Cadê o resto do povo, gente? Bom dia. Acho que eu vou começar, gente, porque senão a gente fica esperando o pessoal, né? E a gente acaba se atrasando bastante. Mas é uma matéria nova. Pois eles pegam. O duro é que daí fica interrompendo, né, a gente toda hora. Então, hoje a prof vai trabalhar com vocês aqui na apostila. Opa, entrei na apostila do nome. E depois nós vamos passar lá para a correção daquela atividade que tinha ficado, que era um exercício, né? Que era o exercício número 5. E aí, se der tempo, a prof já vai resolver com vocês o exercício 6. Aí, para amanhã, vocês ficam sem tarefa e amanhã a gente tem uma matéria nova também, tá bom? Para a gente dar uma acelerada aqui na nossa apostila. Bem que eu acho que agora a gente já está terminando o módulo, né? Falta só probabilidade e tal, e a gente termina, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, nossa matéria hoje vai ser na apostila, página 175. Pode abrir lá. Continuando, gente, dentro do nosso assunto que a gente estava falando nas outras aulas sobre estatística, né, e probabilidade, em que a gente já trabalhou sobre gráficos, falamos sobre os gráficos, né, tabelas, falamos também já sobre média simples e média ponderada. Hoje nós vamos falar sobre amplitude total de um conjunto de dados. O que é a amplitude total? Por exemplo, se eu pegar a altura média, pegar a altura de vocês na sala, né? E colocar em ordem crescente a amplitude, ou seja, a amplitude dentro desses dados, que são as alturas dos 14 alunos do 7º ano, vai ser a diferença entre a maior altura e a menor altura, tá? Então, isso que é amplitude, é o maior valor que eu tenho num conjunto de dados, de uma pesquisa, menos o menor valor. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. É bem simples, bem tranquilo. Essas medidas que a gente calcula aí, por exemplo, a média, tem outras que vocês vão aprender o ano que vem, que é a moda, a mediana, a gente chama de medidas centrais de uma amostra, ou seja, a gente tenta resumir um grupo de informação, né, os meus dados em uma única informação. Por exemplo, calculando a média de altura dos alunos do 7º ano. Então, eu vou representar o grupo, né,
os dados que eu peguei lá na turma do 7º ano e representar com uma única medida, que no caso seria o quê? A média das alturas. Então, a gente fala que essas medidas são chamadas de medidas de tendência central. São medidas que eu uso para representar um conjunto de dados com uma única informação. Assim como moda e mediana, que são conceitos que nós vamos trabalhar no ano que vem. Então, eu vou ler aqui com vocês e conforme vai aparecendo as coisas que eu vou explicando. Então, a amplitude total de um conjunto de dados. As medidas de tendência central, como a média, que a prof acabou de falar para vocês, muitas vezes não são suficientes para análise detalhada da distribuição dos dados. Assim, para melhor avaliação das informações, recorremos às medidas de dispersão, que nos auxiliam a determinar o grau de distribuição dos dados. O que é a medida de dispersão? Para a gente verificar a dispersão entre os dados, ou seja, quão longe ou quão perto um dado está do outro, tá? Uma das medidas de dispersão é chamada de amplitude total, que ajuda a compreender melhor o conjunto dos dados, auxiliando na verificação do modo como esses dados estão distribuídos em torno do seu valor central. Por exemplo, a minha amplitude total, a minha média está muito longe, né, dos valores que eu tenho, ou ela fica, ou quando eu tenho valores muito dispersos, ou seja, valores muito longes um do outro, quando eu calculo a média não fica tão próximo dos valores que eu tenho, como quando eu tenho valores mais próximos, sabe? Como, por exemplo, na idade de vocês. Se eu calcular a média de idade de vocês, vocês têm todos em torno de quanto? De 12 anos, eu acho, né? 11, 12, não sei se tem alguém que tem 13. Então, como são todos valores muito próximos, e a maioria, se eu não me engano, tem 12 anos, quando eu calculo a média, essa idade vai ficar bem próxima de quem? Vai ficar bem próxima do valor que repete mais vezes, que é o 12, certo? Então, eu vou ter uma imagem mais próxima do real da idade dos alunos. Agora, se eu tivesse uma turma que tem alunos que têm 10, 15 e 20, o que vai acontecer? Essa média de idade vai ficar bem dispersa, certo? Vai ficar mais longe do real da idade dos alunos da minha sala. Então, a gente usa, então, essas medidas de dispersão para verificar se os valores que eu consigo são mais próximos das medidas centrais que eu tenho. Como diz aqui, ó, uma das medidas de dispersão é chamada de amplitude total, que ajuda a compreender melhor o conjunto de dados, auxiliando a verificação do modo como os dados estão distribuídos em torno do valor central dessa minha amostra. Se estão próximos, se estão mais longe desse valor central. Então, existem outras medidas de dispersão, tais como a variância e o desvio padrão, que serão estudados nos próximos anos. Para entendermos esta medida, apresentamos a seguir um exemplo. Então, nós temos aqui, ó. Observe no quadro a pontuação obtida por alguns jogadores de um time de basquete durante uma partida. Então, nós temos aqui os jogadores e as pontuações. O Eric fez 25 pontos, o Paulo fez 24, o Renato fez 28, o Natan fez 26 e o Renan fez 22. Organizando os dados do quadro em ordem crescente, temos, então, a pontuação em ordem crescente foi 22, 24, 25, 26 e 28. Para determinar a amplitude total, né, que é a nossa medida de dispersão, subtraímos o menor valor do maior valor do conjunto de dados. Então, eu vou pegar 28 menos 22. Então, a amplitude total nesse meu conjunto de dados é igual a 6, certo? Então, ó, 28 menos 22 dá 6. Então, quer dizer que os meus dados têm uma amplitude de 6. Se a amplitude for um número elevado, então os valores do conjunto de dados estão distribuídos de modo mais dispersos, ou seja, em relação a medidas de tendência central. Se eu calcular a média aqui, ó, vai ficar tudo mais ou menos ali em volta de quanto? De 25 ponto alguma coisa, né? Vão ser valores, assim, razoavelmente próximos, certo? Quanto maior for esse valor aqui, mais longe vai estar essa média, vamos dizer assim, esses dados do meu valor central, como, por exemplo, da média, como a prof citou da idade de vocês ali.
Se a amplitude for um número baixo, então os valores dos conjuntos dos dados estão próximos uns dos outros e, consequentemente, próximos às medidas de tendência central, como, por exemplo, a média. Assim, para calcular a amplitude total de um conjunto de dados, devemos efetuar a subtração entre o maior valor e o menor valor. Então, toda vez que aparecer um exercício pedindo para vocês calcule a amplitude total dos dados apresentados, o que você vai fazer? Você vai pegar os seus dados apresentados, vai colocar ele em rol. Opa, prof, o que é rol? Rol, gente, é quando eu pego uma amostra de dados, deixa eu pegar aqui a canetinha, uma amostra de dados, rol, e coloco essa amostra em ordem crescente ou decrescente. Então, aqui, ó, quando ele pegou os pontos, né, feitos pelos jogadores e colocou em ordem crescente, ele organizou essa pontuação que estava toda fora de ordem aqui em rol. A gente chama assim na estatística, tá? Ou seja, colocou ela em uma ordem, em ordem crescente. Então, toda vez que eu organizo os meus dados coletados em ordem crescente ou decrescente, eu estou colocando ele em rol. E aí, depois que você fez essa organização para facilitar a sua análise, para você calcular a amplitude total, você vai pegar o seu maior valor menos o seu menor valor e vai subtrair o menor do maior. E assim você vai ter o que a gente chama de amplitude total da sua amostra. Quanto mais longe os meus valores estiverem, então mais dispersos eles estão, certo? Então, a minha amplitude vai ser maior. E quanto mais alta essa amplitude, mais longe dos valores de tendência, né, central vai estar a minha amostra, tá? Os meus dados. Então, por exemplo, vai estar mais longe da moda, vai estar mais longe da média, vai estar mais longe da mediana dessa minha amostra, ok? Prof, você falou de moda e a gente quer saber o que é. O que é moda, gente? Nós não vamos trabalhar isso, mas só para matar a curiosidade de vocês. Falando moda no nosso dia a dia, o que é moda? O que é moda para você, Ana Luísa? Você está com áudio hoje? Ou Maria, que sempre participa e gosta de falar. O que é moda para você, Maria? Para mim, moda. Ai, como que eu vou explicar? Vamos supor, é como se fosse uma coisa atual, assim. Eu não sei explicar. É uma coisa que está aparecendo muito, né? Que está em evidência. Não é uma coisa assim? Exatamente. Por exemplo, a moda de agora, qual que é a moda de agora? A moda de agora é a gente ter aula online, né? Pela internet, não é isso? Todo mundo, a maioria está fazendo isso. Então, vamos dizer que isso é uma moda. Então, está acontecendo isso em grande quantidade. Na matemática, a moda é basicamente a mesma coisa. Então, quando eu tenho um conjunto de números, de dados que eu vou analisar, quando eu tenho um valor que se repete mais vezes do que um outro, ele é a minha moda da minha amostra, tá? Então, se eu tivesse aqui mais um jogador que tivesse feito lá, por exemplo, 28 pontos, qual seria a moda nesse grupo aqui de jogadores fazerem pontos? A moda seria fazer 28 pontos. Por quê? Porque eu tenho 2 jogadores que fizeram 28 pontos, certo? Então, a moda é aquele valor que mais aparece na minha amostra. Então, isso é moda quando a gente fala de estatística. E mediana, vou tirar o 28 ali, tá? Deixa eu apagar esse 28. Mediana é o valor central da minha amostra. Como aqui, ó, nós temos 5 dados e já estão colocados em ordem, então eu coloco os meus dados em rol. E a mediana, quando esse meu dado está em rol e eu tenho quantidade ímpar de elementos nessa minha amostra, como no caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 valores, a mediana vai ser o valor que está exatamente no centro. Então, no caso, a mediana dessa nossa amostra aqui dos jogadores, né, da pontuação dos jogadores, é quanto? É 25, tá? Então, eu tenho 2 valores para cá, 2 para lá, então a mediana é exatamente esse valor que está no meio, 25, ok? E moda é aquele valor que mais se repete. Nesse caso, na nossa amostra, não se repete nenhum, né? Então, a gente diz assim que essa amostra, ela é
amodal. Ela não tem uma moda. Não tem nenhum valor que aparece mais vezes do que os outros, tá? Então, só para vocês tirarem a curiosidade. Então, o rol é colocar os meus dados em ordem crescente ou decrescente. E quando eu falo em colocar esses dados em ordem, se aparecer 10 vezes o 22 na minha amostra, eu tenho que colocar esse 22 10 vezes no rol. Ele vai ter que aparecer 10 vezes lá. Porque senão, na hora que eu vou calcular a minha moda e a minha mediana e também a minha média, não dá certo. Todas essas três que a prof falou, moda, mediana e média, são medidas de tendência central. A gente resume o conjunto de dados com um único valor, quando eu calculo a média, que foi a que a gente estudou esse ano. A moda e a mediana a gente vai aprender o ano que vem. E daí, então, a amplitude tem a ver ali com isso, né? Ela tem uma relação. Quanto maior a minha amplitude, mais esses meus dados vão estar distante das medidas de tendência central, que no caso, da média, da moda ou da mediana, ok? Então, é para isso que a gente usa a amplitude, para indicar, né? Para dar essa indicação para a gente. Aí, agora vamos fazer a correção do nosso exercício 1 aqui, que está no slide que a prof vai abrir. Alguma dúvida sobre amplitude total? Então, a nossa correção que tinha ficado era o exercício número 5, da página 178. Então, peguem lá, já estão com a apostila, né? Então, vamos lá. E esse exercício, ele ainda se refere ao quê? À média, né? A única aluna que me mandou, e o Gustavo também, que vai mandar, foi a Malu. O restante do povo, não sei se não está fazendo tarefa, se está esquecendo de mandar. Então, pessoal, fiquem atentos aí, tá? Porque a nossa nota já está quase para fechar. Então, vamos lá. Para fazer uma viagem com 3 amigas, Júlia abasteceu seu carro com 30 litros de gasolina, ao preço de R$ 4,39 o litro. Durante o percurso, Júlia abasteceu novamente com mais 25 litros de gasolina, pelo valor de R$ 4,59 o litro. Quantos reais Júlia gastou nos 2 abastecimentos? Bem fácil, né? O que eu tenho que fazer para calcular quantos reais ela gastou? 30 vezes o primeiro abastecimento foi 30 litros de R$ 4,39 cada litro. Mais, no segundo abastecimento, 25 vezes o quê? O valor de cada litro, que foi R$ 4,59, certo? Vai dar quanto isso aqui? Então, vamos lá. 4,39 vezes 30 vai dar, esse zero eu vou colocar aqui, 3 vezes 9 dá 27, vai 2, 3 vezes 3 dá 9, com 2 que foi 11, vai 1, 3 vezes 4, 12, com 1 que foi 13. Quantas casas decimais tem no meu decimal? 2. 1, 2. Então, a primeira etapa ali, ela gastou quanto? R$ 131,70. Mas, agora vamos ver quanto que ela gastou no segundo. 25 vezes 4,59. Então, multiplicando. 5 vezes 9 é 45, vai 4, 25 com 4, 29, vai 2, 20 com 2, 22. Aqui vai dar 18, vai 1, 10 com 1, 11, vai 1, 8 com 1, 9. Somando, vai dar 5, 17, vai 1, 4. Aqui vai dar 9 com 2, 11. Então, quantas casas decimais? 1, 2. 1, 2, ela gastou no segundo abastecimento R$ 114,75. Totalizando, vamos somar lá, 131,70 mais 114,75. Somando vai dar 5, 14 vai 1, dá 5, 6. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 2. Vírgula embaixo de vírgula, quando eu somo decimal. Então, o valor gasto nos 2 abastecimentos da nossa amiga é de R$ 246,45. Foi isso que você encontrou, Maria? Oi, prof. Foi isso que você achou de resposta no quanto ela gastou para abastecer? Calma aí que eu tinha me coisado. Foi sim, o mesmo resultado.
Tá. Nessas condições, qual foi o preço médio do litro da gasolina? Então, quantos litros ela colocou? Ela colocou 30 em um abastecimento e 25 no outro. Então, para calcular a média por litro, eu tenho que pegar o total que ela gastou. Então, a média vai ser o total que ela gastou, 246,45, e dividir pela quantidade de litros que foram colocados. Quantos litros foram colocados? 55, que é 25 mais 30. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter 246,45 dividido por 55. Duas casas decimais, coloco 2 zeros, corto. Agora eu vou dividir 24.645 por 5.500, que vai caber quantas vezes ali? 4 vezes, que vai dar? Dá 0, dá 0, dá 20, vai 2, dá 20 com 2, 22. Dá abaixo 5, 4, 6, 2, 0. 2.645 não dá mais para dividir por 5.550. Então, colocamos a vírgula e o zero. E vai dar agora por quanto? Vai dar novamente por 4, que vai dar 22.000. Que vai sobrar 0, 5, 4, 4 e 0. 4.000, 0, 5, 4, 4. 4.450. Não dá para dividir por 5.500. Então, eu vou colocar um zero, que vai ser 44.500. E agora vai dar por 8. Dá 0, dá 40, vai 4, dá 40 com 4, 44. E vai sobrar aqui 500. E assim, nós vamos continuar dividindo. Então, aproximadamente, a nossa amiga pagou quanto por litro? R$ 4,48. Tá? Então, essa é a média que ela pagou por litro. Ok? Tem alguém copiando? Vocês estão prestando atenção na aula, galerinha? Ou estão fazendo outras coisas? Ou estão fazendo outras coisas? Ô, prof, sabe o que que eu fiz? Eu não sei por que deu na minha cabeça, mas quando eu fui dividir o 246,45, eu não sei o que deu na minha cabeça, mas eu dividi por 2. Eu não sei por que eu fiz essa loucura, mas Como eu assim dividi por 2? Então, eu também não sei. Eu falei, eu sei lá, meu Deus. Você dividiu por 2 abastecimentos, vai ver. Foi isso a canção. Sim, eu falei, deve ter sido por isso. Meu Deus, tá. Meu Deus do céu. Agora, lá na letra B. A despesa com combustível foi dividida igualmente entre Júlia e suas amigas. Quantos reais cada amiga pagou aproximadamente? Quantas amigas foram com a Júlia? 3. Então, o total gasto, que foi lá R$ 246,45, foi dividido em quantas partes iguais, gente? Em 4 partes iguais, porque era a Júlia mais as suas 3 amigas. Então, fazendo essa divisão, 246,45 dividido por 4. Corta a vírgula, 2 zeros nas chaves, porque eu tenho 2 casas decimais. Então, vou pegar 2.464 dividido por 400, que vai dar 6 vezes. 6 vezes 400 dá 2.400. Aí vai sobrar 4, 6, 0 e 0. Agora abaixamos o 5. 645 por 400 dá 1. Vai sobrar aqui, vai dar 400, vai sobrar 5, 4 e 2, certo? Esse 245 não é divisível por 400, então eu coloco a vírgula e 0 aqui. Agora dá por quanto? Dá por 6 novamente, que dá 0, 0, 24, que vai dar 0, 5, 0 e 0, certo? E dá por 1, que vai dar 400, que vai sobrar 100. E aqui a gente vai continuar dividindo. Então, daria aqui mais 1, que daria 2, vai sobrar 20, vai dar 5 depois. Então, aproximadamente, cada amiga vai pagar quanto? R$ 61,61 pela parte do abastecimento. Ok? Acertou esse, Maria? Esse sim, prof. Não, espera.
Eu fiz por 3, porque eu dividi por... Você não considerou a Júlia. Deve ter... É porque eu só peguei das amigas mesmo. Daí deu É a 80. Júlia e mais 3 amigas, né? Aham, daí por isso que eu errei. Tudo bem? Posso mudar? Tem alguém que está copiando? Cadê o resto do pessoal da live? Então, aqui, ó. Como ninguém respondeu. A número 6 eu ia fazer com vocês, mas eu acho que já deu o nosso horário, né, Maria? Que horas são? No meu é 11h15, prof. 11h15? Tá. Deixa eu ver. Tchau, vou ter que sair, prof. Então, aqui, gente, vou deixar de tarefa a página 178, o exercício 6, que é esse exercício aqui, ó. Eu até trouxe para resolver com vocês, mas não deu tempo, tá? E o exercício 7. Então, exercício 6 e 7 da página 178. Acredite, sonhe, conquiste. Bom dia para vocês. Tudo de bom. Deus abençoe e até amanhã. Beijo. Oi. Tchau, prof. Tchau, meu amor. Tchau, prof. Até amanhã. Tchau, Maria. Até amanhã.